Oi, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Vanessa Rep. Eu sou Adlete Amushi. Eu sou Eleni Nogueira e nós somos o Cadinho Cast. No final do mês de julho, o Ministério do Meio Ambiente abriu consulta pública a fim de colher sugestões para a finalização do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o Planares. Esta consulta ficará aberta até o dia 30 de setembro. E para contribuir com essa questão, nós preparamos esse terceiro episódio do Cadinho Cast. Aqui com a gente, a educadora ambiental Georgeta Gonçalves, que atua nessa área há 30 anos. Ela participou da elaboração do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Riviera de São Lourenço em 1992. E hoje a gente está aqui, em pleno 2020, ainda com todo esse problema do lixo, né, Georgeta? Como que você pode falar para a gente sobre o seu trabalho, como que você, no seu caso, qual é a sua história com a reciclagem, de forma breve assim, como que vem sendo esse trabalho ao longo desses anos? Então, eu às vezes fico um pouco preocupada quando as pessoas associam o meu trabalho à reciclagem, né? Porque a reciclagem é uma parte da história. Eu vejo que quando as pessoas se referem a lixo, elas falam o problema do lixo ou a problemática do lixo, singularizando lixo, como se lixo fosse um problema a ser resolvido. E a reciclagem fosse talvez a grande solução. E não é verdade isso, né? Lixo é uma gama de problemas, uma montanha deles, e a reciclagem é a solução de algumas coisas só. Então, se eu fosse começar hoje um trabalho, como eu comecei em 89, eu não começaria mais assim. Eu faria algumas correções. Eu partiria para o primeiro item, que é a exigência da Política Nacional de Resíduos, que é a não geração, né? A reciclagem ela acontece quando você não consegue deixar de gerar. Digamos que ela é um paliativo, ela é um tratamento paliativo. Embora a reciclagem ela já seja uma etapa, tá no meio ali, ela é muito importante, né? Porque as pessoas, elas não têm a consciência da importância do papel delas nesse cenário atual que a gente tem, e o lixo, ele logo vai ser uma das questões que vai contribuir para a destruição do planeta, se continuar produzindo da forma como está. Então, enquanto não se reduz, enquanto se gera, o que se pode fazer com ele? Uma preocupação muito grande que eu tenho é sobre a reciclagem. Fora vidro, papel, aqueles clássicos, né, que você acha o container em todos os lugares para você separar, existe uma infinidade de outros materiais que a gente não tem noção do que fazer com aquilo. Vai para o orgânico, separa, adianta separar, o que eu faço? Por exemplo, esses saquinhos aluminizados, essas embalagens de chá, né? Aqueles saquinhos, o café, aquele, como que chama aquela cápsula de café. Bom, eu ficaria aqui o dia inteiro aqui. Posso te interromper? Com certeza. Então, ótimo. As cápsulas de café você pode trocar por coador de pano. Eu tenho em casa. E o meu café é uma delícia. Eu também. Eu uso você não precisa usar. Você pode usar coador com bule. Eu uso aqui em casa, eu compro excelentes cafés. Eu gosto muito, eu acho que eu valorizo muito mais o pó de café do que a máquina de fazer o café. E eu faço sempre um café a 90 graus a água, com pós excelentes. Eu pago às vezes caro por pós bons e uso o bule, não tenho nenhum problema. O pó de café depois vai para a minha compostagem de minhocas e volta para o solo. Você falou de uma outra coisa, de embalagens metalizadas. Não compre. Por exemplo, você falou em saquinhos de chá. Eu compro inclusive chá bom, né? Com aqueles blenders que vem camomila, jasmim, pera, etc, etc. E eu uso xícaras, eu uso chaleira, né? Eu gosto muito, eu tenho várias chaleiras na minha casa e muitas xícaras bonitas. Eu não consigo tomar chá de papel. Eu acho que está na hora da gente também ter alguns critérios na hora de comprar. Com certeza. Aí é que está a chave do reduzir, né, Georgeta? Sim. É que a sociedade ela entrou num ritmo que que seria uma moda, né?
Então, a Uma gente moda. vê... Você quer ver? Vou dar um outro exemplo para você. Eu vejo as pessoas pegando sacolas, né? A Eleni já conhece essa história há muitos anos, que eu tenho brigado contra as sacolas de plástico. E as Eu pessoas dizem para mim assim: ah, mas eu uso para pôr lixo. Eu falo: meu, tem alguma conta errada nessa história. Se você compra uma dúzia de bananas e você põe numa sacolinha branca lá dentro do mercado, e aí você lá na saída, você põe em outra sacolinha, tem uma conta errada, porque você vai comer o conteúdo, né? Você vai comer a banana, vai diminuir o volume, então vai sobrar a sacola. Ao mesmo, eu faço isso com arroz, eu faço isso com abóbora, com abobrinha, com a beterraba, com todas as coisas que eu compro. Eu as como, né? Elas diminuem em volume, então sobra a sacola. E depois, a sacola não é exatamente uma coisa legal para você colocar lixo pela fragilidade dela. E as pessoas colocam isso para o coletor de lixo, a quem elas equivocadamente chamam de lixeiros, eles são coletores. Elas colocam isso e dificulta muito a coleta, porque elas colocam 5 ou 6 sacolinhas, todas amarfanhadas, e quando ele vai pegar com aquela luva grossa dele de couro, termina caindo, termina estourando, e a culpa de quem é? É dele. Então eu acho que assim, compra saco de lixo, eu compro. Eu não estou mais pobre e nem sou rica, eu sou pobre, né? Agora eu tenho que entregar o meu lixo para a pessoa que vem coletar de uma forma gentil, generosa, que ele não tenha que se abaixar para pegar, que ele não tenha que desamarrar a sacolinha do portão, que ele não tenha que mergulhar dentro de um container. Eu não faço isso com as outras pessoas, com o cara do banco, com o cara do posto de gasolina, com o cara do restaurante. Eu não vou fazer isso com o coletor de lixo, né? Bom, além das sacolas, tem outro ponto a destacar: as embalagens de verduras, frutas e legumes em bandejas de isopor e revestidas em plástico. Quer dizer, a gente ganha tempo para trabalhar, mas acaba produzindo mais resíduos, não é? Sim, certeza, certeza. Tudo tem que ser. A gente virou meio escravo, né? A gente tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar. A gente não pode ter tempo, né? O problema do vai. plástico é que ele é um material maravilhoso, né? Ele é um material fantástico. Imagina, você faz coração de plástico, né? Imagina o que seria a medicina sem plástico, né? O plástico, ele é fantástico. E ele só tem um defeito, ele é barato demais, né? Então se joga fora sem nenhum problema. E se a Sim. gente guardasse, por exemplo, essas sacolinhas, a gente podia usar muitas vezes. O problema é o preço mesmo, é ser barato, por isso que os mercados dão, por isso que as pessoas dão. E eu queria responder uma outra pergunta sobre o que é reciclável e o que não é. Eu costumo dizer que reciclável é aquilo que eu consigo vender. Então, o que é reciclável aqui, por exemplo, na Riviera, que a gente tem uma quantidade gigantesca de vidros, cada vez maior, o vidro aqui é reciclável. Eu tenho uma pessoa que vem buscar o vidro na Riviera e paga por ele. Eu fui fazer um trabalho em Salvador e lá não. Lá o vidro é lixo, porque as vidrarias não vão buscar, só tem vidraria no Sudeste. E, na verdade, no Sul, São Paulo para baixo. Então, como o frete no Brasil é muito caro, lá não é reciclável. Aí você fala para mim, o isopor pode até que tenha, existe tecnologia para reciclar, porque ele é um plástico, mas a gente não tem como vender o plástico, ele é um material leve demais e muito difícil de compactar, porque ele tem densidades muito diferentes, né? Tem isopor molinho, isopor duro, e que você coloca isso numa prensa, vira uma bagaça só, não dá certo. E aí não tem quem compre, então ele deixa de ser reciclável por isso. Então, reciclável é aquilo que eu consigo vender. Embalagem laminada, ninguém compra, né? Isopor, talvez em São Paulo, no Rio, em algum outro lugar, aí se consiga vender, mas aqui eu não conheço quem venda. Você falou, Georgeta, essa questão da venda, né? Eu estava vendo no Plano Nacional de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, né, que é o Planares, que é o tema, que no levantamento que eles fizeram, um dos grandes problemas da reciclagem é justamente esse, né? Porque a maioria das empresas, dos compradores, das indústrias que compram, estão no sul e no sudeste, né? Uhum. Então, se você vê o mapa do Brasil, está tudo muito concentrado nessa área. Então, é onde também tem mais catadores, tem mais reciclagem. No restante do país, falta. Por quê? É um produto que não se paga muito, né? E, ao mesmo tempo, tem um custo. Então, se você vai reciclar lá no Nordeste, você para no Nordeste, ninguém vai buscar. Você não tem ninguém para vender. Então, e você acha que você acredita que com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos isso possa se resolver de alguma forma? Porque você acha que vai ter incentivos para
para se criar novas indústrias, novas empresas. Você tem estudado, acompanhado esse projeto? Não tenho acompanhado esse. Eu acompanhei o outro, a elaboração do outro plano de resíduo de 2010, né? 13.065, eu acho a lei de A lei é 2010. de 2010, isso, é 12.305 de 2010 e teve a primeira É, versão do Planares, foi 2011. e ele não funcionou nada. As prefeituras teriam que fazer os seus planos, Bertioga fez um plano. Sim. E não fizeram. E não vão fazer, eu acho. Não acredito que venham fazer. Eu sinto na sua voz um certo, assim, desculpa, um desânimo em relação a tudo isso. Total. Eu fiquei feliz, inclusive, de vocês tocarem nesse assunto, porque, aliás, nesses últimos dias, nesse último mês, eu tenho sido bem chamada, mas eu andava até meio esquecida. As pessoas não estavam ligando. E eu vou te contar por quê, que eu acho preocupante. Não é que eu estou desanimada, eu acho preocupante. As prefeituras, elas pagam o lixo por peso, tá? Quando elas vão mandar lá para o aterro de Sítio das Neves, lá em Bertioga, né, e aqui em São Sebastião vai para Jambeiro, elas pagam por peso. E é evidente que são empreiteiras de lixo. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Não, com Não, certeza não. posso falar aí? Então, são Já, empreiteiras. Então, quanto mais lixo, melhor. E aí Claro. entra a população que quer ver a rua limpa, mas também não quer saber para onde vai. exatamente. Né? Então, o Sim. que, que as pessoas, as prefeituras fazem? Coleta feito loucas para juntar bastante lixo mesmo, para ganhar, para pagar bastante. Eu acredito que cerca de 10% do orçamento dos municípios termina indo para a limpeza pública. E aí a gente tem uma caixa preta que nunca se abre, né? Por isso eu acho que aí o meu desânimo para aí, porque enquanto a gente não abrir essa caixa preta, a gente não faz plano de resíduos que funcione. Esse é o Sim. problema. No documento do Planares, eles fazem esse levantamento de que o Brasil é o quarto maior gerador de resíduos sólidos do mundo, que em 2018 o volume foi de 79 milhões de toneladas por ano, ou 216.629 toneladas a cada 24 horas. E no último, inclusive, nesse último ano aumentou 1%. É como se fosse um Maracanã cheio de lixo a cada dia. Isso é uma coisa assim meio que assustadora, né? Principalmente se você pensar que as pessoas geram esse lixo, não se importam para onde vai, não se É preocupam. pra... Georgeta, eu vejo que há um desinteresse das empresas em tratar esses resíduos sólidos. Como você entende isso? O meu medo é que eles queiram acabar queimando tudo, fazendo Então. incineração, que é o que Nossa, está vindo por aí. A gente vai ter que se juntar para não deixar, hein, gente. Eu acho que é uma questão de um povo que ainda não tem a sua cidadania formada, né? Ainda está andando sem máscara. Então, É, eu acho que ainda é um. Eu sinto que assim, tem mais gente, sim, pensando nisso? Tem. Eu acho que a gente andou um caminho, a gente andou. Eu estou desanimada? Sim, em parte sim. Mas eu estou desanimada com a política de uma forma geral. Eu não quero dizer se é capitalismo, se é neoliberalismo, se é liberalismo. Eu não é esse o foco. Eu acho que a gente, num determinado momento, vai ter que acordar. Eu não sei direito como é que a gente vai acordar. Se nem uma pandemia acordou a gente, eu não sei o que pode acordar, entende? Eu tenho se nem com a dúvidas. dor, né? Se nem com a dor, porque falam, né? Que se não aprende com amor, É. aprende com a dor. Nesse Pois é, momento, nem a com gente a está dor vivendo nós uma estamos grande. aprendendo. Eu estou achando difícil. Eu temo muito se as pessoas resolverem, pelo jeito que eles entendem mais prático e que também é uma mina de dinheiro na mão de alguns, que é a incineração. Isso me assusta bastante. E eu sei que a Baixada Santista andou fazendo algumas reuniões a favor da incineração, que queriam implantar uma incineração talvez em Bertioga. Eu acho isso um pouco complicado. A gente não consegue ter respirador, né? Vai ter incinerador. A gente não consegue manter É. nada. Então, eu acho Tem, difícil só. Acho que a gente. tem contar que se você for ver, já tem muita. Hoje já está se vendo muito, que é essa questão da economia circular, né? Que todo esse Sim, material que a gente chama de lixo ou de resíduo sólido que separa, que não vende, tem muito valor, né? Tem uma valorização, tem muito dinheiro nisso. Então, pode-se ver que valorizar os resíduos como insumos para se sim, produzir um novo produto. Então, sim. isso está começando a ganhar espaço
acredito que esse vai ser o futuro, até com uma questão de tratamento mecânico-biológico, de resíduos, você pode fazer a produção de biogás, né, de compostos, então está se abrindo muito para isso, que acho que talvez salve que não chegue, porque você imagina incinerar, é um desperdício enorme. Georgeta, um plano privado como o da Sobloco, esse deu certo, né? É o único programa que eu acho que tem esse tempo todo, são 20 e quantos anos? 26 anos, que ele está vindo direto, sem parar. Né? Agora, os outros, todos que é de prefeitura, a prefeitura muda as equipes e larga, tira quem estava cuidando que era legal e não está mais, entende? Coloca um apadrinhado lá para tocar, que nunca ouviu falar. Não existe, por exemplo, equipes dentro das prefeituras. Eu acho que esse plano talvez preveja isso. O outro previa que você tem que ter uma equipe cuidando de lixo. Uma vez o prefeito daqui disse para mim assim, o prefeito passado, disse para mim, lixo é um problema. Eu falei, não, lixo é um monte de problemas, né? Você precisa ter dentro de uma equipe cuidando de lixo, numa prefeitura, um engenheiro que você tem que tratar com maquinário, você tem que entrar com percursos, com programação, você tem que ter biólogos, você tem que ter educadores, você tem que ter gente de comunicação visual, ou seja, você tem que ter uma equipe forte, não dá para colocar uma pessoa, como é no caso de São Sebastião, que é um chefe de divisão de resíduos sólidos, para uma imensidão de cidade que tem resíduo, inclusive portuário, né? Então, não tem como funcionar desse jeito. O que termina funcionando é só essa coleta. Olha, eu queria convidá-las para conhecer a Central de Triagem da Riviera, que é um lugar que deve ser conhecido, porque está aí na cidade de vocês, e faz parte da cidade de vocês, e é bem legal. A gente recebe visitas de muitas pessoas, de muitos lugares. Vocês vão gostar. E a gente tem destinação para coisas assim que hoje as pessoas não se preocupam tanto, mas pensando no plano de gerenciamento, plano municipal, a gente vai ter que destinar diferentemente, por legislações diferentes, inclusive, óleo de lubrificante, tintas, que são resíduos considerados perigosos, resíduos de serviço de saúde, que tem uma norma própria da Anvisa, eletrônicos, né, que é uma coisa extremamente complicada. Na Riviera, a gente deu treinamento, uma empresa veio dar um treinamento para os nossos funcionários aprenderem a trabalhar com o desmonte de eletrônicos, porque tem resíduos considerados perigosos dentro. Então, é um caminho sem fim, tá? Quando você pensa que você resolveu uma coisa, você tem 10 para resolver. Só para você ter ideia, ali da Central já saíram comercializados mais de 6.500 toneladas. São 6 milhões de quilos. Nossa, é muito. 6.000 toneladas. A Riviera é o único programa que eu acredito que haja no Brasil que tem esse tempo todo linear, né? Que lógico que ele teve mudanças durante esses anos todos. Então, quando a gente começou, por exemplo, a gente não conseguia comercializar a PET. Hoje, PET é o grande problema nosso, né? A quantidade é assustadora. Uma coisa que a gente está vivendo agora, no momento, normalmente nessa época, a gente já está com a central de triagem vazia, tranquila, porque as pessoas foram embora, a gente conseguiu triar todo o material da temporada. Esse ano não aconteceu assim, esse ano não teve parada de temporada, né? Esse ano as pessoas vieram para cá. Então, teve épocas ali na Riviera que a gente tinha 25 mil pessoas fora de temporada, né, fazendo a quarentena. Então, a quantidade nossa esse ano foi muito grande. Mas a gente consegue dar conta, a gente vai se adequando, a gente vai buscando saídas, a gente vai buscando soluções. Exato, Georgeta, e nós somos parte dessa solução. Cada uma fazendo uma parte, nós vamos reforçar o elo dessa imensa corrente. Então é isso, gente. Aqui finalizamos o 3º episódio do podcast. Beijos. Um beijo!